Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meu querido. O livro de Lucas. Lucas, de número capítulo 10. Vamos ler os versículos 1 e 2. Lucas, capítulo 10. Versículos 1 e versículos 2. Diz assim a palavra do Senhor. Hoje é culto de missões, né, irmãos? E nós queremos falar sobre missão nessa noite. Versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Senhor, te louvamos, pois tu és a razão da nossa vida, Senhor. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede de, enquanto estivermos em vida, Senhor, anunciar ao mundo que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, não só o corpo, mas cura a alma, Senhor, pois há tantos filhos teus que a alma está doentia, não porque o Senhor adoece, mas porque eles não sabem buscar em Ti a verdadeira água, Senhor, que cura a alma também. Há tantos espalhados na face da terra com a alma doentia, Senhor. É inaceitável, Deus, um crente com a alma doente, pois Tu és o médico dos médicos. O Senhor habita no nosso coração. Nós temos motivos de riso, Senhor, porque Tu és o Deus das nossas vidas. Que o Senhor fale mais uma vez nessa noite aos nossos corações de vida, no nome de Jesus, a quem Te louvamos e agradecemos hoje e sempre. Amém? Amém. Glória a Deus. Podia sentar, irmãos? Isso também foi para mim, né? E para Jesus seria diferente. Seria um amém bem alegre, né? Meus queridos, eu me lembro, Deus me fez lembrar essa tarde. Meu pai, ele tem 92 anos. Ele fez 92 anos e quando, ainda adolescente, eu ouvi meu pai falar assim: ser crente é muito difícil. Meu pai dizia: a coisa mais difícil é ser crente. E eu pensava assim: meu pai, ele parece que fala umas coisas que não tem sentido. Eu já pensava só na salvação, no perdão do pecado. E eu falava: sabe por que ele devia ser crente? É muito difícil ser crente. Ele falava: porque o crente tem que dar testemunho. O crente tem que ter vida. O crente tem que honrar o nome de Jesus Cristo. O crente precisa brilhar. O crente não pode mentir. O crente não pode enganar. O crente não pode ser mentiroso. O crente não pode ser hipócrita. O crente não pode ser fingido. E eu falava: é difícil ser crente. A coisa mais difícil é ser crente. Bem, nós lendo a palavra de Deus, eu meditando um pouco nessa palavra, eu posso observar que essas palavras que o meu pai nos falava ainda na adolescência, elas foram ouvidas por pessoas muito especiais também. E essas pessoas, elas andavam com Jesus, viviam ao lado do Senhor e eram discípulos do Senhor. O texto que antecede o versículo que nós lemos diz assim, olha, versículo 57 do capítulo 9. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei ou seguir-te-ei para onde que queres, ou para onde tu fores. Veja bem, meus queridos, alguém estava andando com o Senhor Jesus Cristo e maravilhado com o que Jesus fazia, maravilhado com o que Jesus operava, maravilhado com que tudo que Jesus mostrava. Nasceu um desejo no coração de alguém. E ele disse: Senhor, estou disposto a te seguir para onde tu fores. E Jesus vem e dá uma resposta àquela palavra bem forte.
Ele fala assim: olha, as raposas têm seus covis, ou seja, as raposas têm onde se esconder. Elas têm a sua casa, né? Embaixo da terra, ou na pedra, na penha. As aves do céu, ninhos. Jesus respondendo para quem queria segui-lo: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus disse para ele: me segue. Ô Senhor, dá um tempo, deixa eu sepultar meu pai primeiro, Senhor. Não dá para seguir o Senhor agora, meu pai faleceu. E Jesus disse assim: olha, deixa os mortos o sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Veja, o versículo 2 do capítulo 10 que nós lemos, diz assim: e lhes fez a seguinte advertência. Jesus, antes de enviar os 70, ele fez uma advertência, obrigado, muito importante para eles. Que advertência, irmãos? A advertência seria um chamado de atenção para as nossas vidas, para algo que está ocorrendo ou para algo que pode ocorrer. É um sinal de que algo está para acontecer e nós precisamos ter cautela, precisamos ter cuidado. E a advertência que Jesus fez foi essa: a seara é grande. Veja bem, quando o Senhor Jesus dizia que a seara é grande, se nós pararmos para olhar hoje a imensidão do globo terrestre, se pararmos para olhar hoje a população que existe no planeta chamado Terra, porque não existe vidas em outros planetas, nós vamos encontrar mais de 7 bilhões de seres vivos. E Jesus, a seara é grande. E diz mais, olha, lá no Evangelho segundo São João, capítulo 4, versículo 35: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Meus queridos, a igreja de Deus foi chamada, a igreja de Deus foi tirada do mundo, a igreja de Deus teve o seu pecado perdoado, a igreja de Deus teve o seu nome escrito no livro da vida, a igreja de Deus tem um propósito, a igreja de Deus tem um objetivo de anunciar Jesus Cristo ao mundo. E nessa noite, pela palavra de Deus, a primeira coisa que o mundo quer ver é Jesus em nós. Para anunciarmos o Evangelho do Senhor Jesus, precisamos dar bom testemunho na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de conduzir e de mostrar para o mundo que Jesus Cristo é Senhor. Há pouco tempo, Billy Graham escreveu há muito tempo atrás, e há pouco tempo nós falamos aqui na igreja a expressão dita por Billy Graham: o mundo não tem Bíblia para ler. A Bíblia que o mundo lê é a vida do crente. A Bíblia do mundo sou eu e é você. Quando nós andamos na rua, as pessoas olham para nós e elas querem ver Jesus em nós. Porque ser igreja, porque ser mensageiro, ser trabalhador, anunciar Jesus Cristo, é ser diferente, é viver diferente, é viver uma vida que a pessoa ora em nós e vê a presença de Deus nas nossas vidas. Ser crente, ser trabalhador da seara do Senhor, é você estar no seu trabalho e as pessoas saberem que você é um cristão. Você está na escola e os amigos saberem que você é um cristão. É estar no meio do mundo e eles verem que você é um cristão.
Veja bem, o Senhor disse: a seara é grande. E ele continua dizendo: mas os trabalhadores são poucos. Meus queridos, quando Jesus Cristo nos salvou, Ele nos deu uma incumbência. Hoje, olha, eu sempre falo a cidade de Milford, porque eu estou em Milford. Embora eu conheça muitas cidades nas regiões, mas quantas pessoas na cidade de Milford já não querem mais saber de igreja? Quantos no mundo já não querem mais saber de pastor? Quantos no mundo já não querem mais nem ouvir falar do nome de Jesus Cristo? Porque o testemunho de muitos crentes está zerado. O ponteiro do testemunho já nem move. Eles oram para nós que precisamos, que deveríamos ser luz e não ver luz em nós. Eles buscam em nós um bom tempero, porque nós somos o sal da terra e não vê o bom tempero em nós. Eu lhe faço uma pergunta: para que o homem sem Deus vai querer vir à igreja se a vida do crente não é uma vida de testemunho, se a vida do crente não é uma vida que mostra a diferença, se a vida do crente não mostra Jesus para aqueles que estão no mundo lá fora? Veja, a Bíblia diz: mas os trabalhadores são poucos. Marcos capítulo 16, 20 diz assim: olha, e eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Trabalhadores, quando nós estamos no campo, quando você vai para um campo, você precisa de ferramenta. Ninguém vai para o campo de mãos vazias. Ninguém vai para o campo sem ter as ferramentas necessárias, seja para capinar, seja para arrancar os espinhos, seja para arrancar os abrolhos, seja para fazer uma cova, seja para plantar uma árvore. Ninguém vai ao campo de mão vazia. Todos que vão ao campo precisam de ferramenta. E nessa noite nós vamos aprender pela palavra de Deus que Deus tem ferramentas para pôr na mão da sua igreja, e que essa igreja vai poder falar como nunca do grande amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Muitas das vezes, sem que queiramos, sem que percebamos, sem que desejamos, nós nos tornamos crentes orgulhosos. Nós fomos salvos por Cristo. O nosso pecado foi perdoado por Jesus. O nosso nome foi escrito no livro da vida mais hello, para nós alcançarmos essas bênçãos dos céus. Jesus deixou tudo. Jesus esvaziou-se da sua glória. Jesus veio esse mundo para nos resgatar, mas nós estamos omitindo Jesus para um mundo perdido. Um mundo sem vida, um mundo sem paz. Um mundo buscando solução. Quando você olha para o mundo de hoje, é guerra por todos os lados, é fome para todos os lados. O Brasil está passando um dos momentos mais difíceis. Se alguém está aqui, porque às vezes Deus fala coisas grandes nessa igreja e muitos nem creem, muitos nem dão ouvido ou deixam passar. Mais ou menos no início do ano de 2000, nós pregávamos e falávamos: irmãos, mais 10 ou 15 anos, o Rio de Janeiro pode entrar no eclipse de falta de água potável. Irmãos, o mundo está caminhando para uma seca tremenda. Irmãos, nós temos que orar a Deus. Está tudo poluindo demais. Os lençóis freáticos estão secando. As matas estão sendo destruídas, porque os homens querem mais fazenda, mais gado, mais planta, e vão destruindo a natureza. E os lençóis freáticos estão cada dia descendo mais, estão cada dia sumindo mais. Deus fechou os céus, Deus cerrou a chuva, e agora eu preciso de ver, como vai o homem, como vai o ser humano sobreviver sem água. Eu brinquei há pouco tempo e disse: eu quero ver hoje os corruptos do Brasil pregar a quantidade de dinheiro que eles pregaram e pôr numa máquina, espremer e beber água dele, porque fizeram corrupção, brincaram com o tempo. Deus cerrou os céus, as chuvas pararam de vir. Nós vemos hoje São Paulo, por exemplo, a Cantareira, um lugar que abastece mais de 6 milhões de pessoas. Só um cantinho de São Paulo. Eu não sei se São Paulo tem de 15 a 20 milhões ou é 40 milhões de habitantes, algo assim, né? Se não me engano. Só São Paulo. A Cantareira, o nível dela estava já caindo dos 4, está 4 e uma cora, só 4 pontos e alguma coisa de água. Está secando tudo. A nascente do Rio São Francisco, lá na Serra do Cipó, secou.
O homem não está vendo, a mão de Deus está começando a pesar, o juízo de Deus está começando a chegar, mas a igreja continua dormindo, a igreja de Deus na terra continua cochilando, a igreja de Deus na terra continua não pregando o evangelho, irmãos, e não vai ter dias melhores, a tendência é piorar. Sabe por quê, meus queridos? A Bíblia nos fala que Jesus Cristo, quando enviou os 70, ele foi com ele. Marcos diz, e eles tendo partido. Quando nós falamos partido, nós estamos falando de obediência. Quando eu e você aceitou Jesus como Salvador, Jesus nos deu uma ordem. A ordem foi essa: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Jesus deu essa incumbência para mim e para você. Não é o pastor que pede, é o teu e o meu Senhor, é aquele que no Calvário deu a sua própria vida para a nossa redenção, é aquele que derramou o seu próprio sangue para o perdão dos nossos pecados. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Veja bem, ele diz: olha, e o Senhor, eles partiram e pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Quando nós obedecemos o ide do Senhor, Deus vai cooperar conosco, Deus vai nos ajudar, Deus nos vai abençoar. Os sinais vão nos seguir. Os sinais seguiam a eles. Meu irmão, que bom é. Eu não sei se você já parou assim. Às vezes eu faço umas orações meia louca. E eu já falei: Deus, se for para o nome de Jesus Cristo ser glorificado, que venha pessoas defunto aqui, irmãos, trago no caixão. Você não sabe quão doido é esse pastor. Que traga no caixão aqui, Senhor. Que pare aqui. Se for para o nome do Senhor ser glorificado. E nós vamos orar no nome do Senhor. E o Senhor vai dar vida para que o nome do Senhor seja glorificado. E o mundo saiba que Tu és Deus, que Tu és Senhor. E eu creio nisso. Quem crê, diga amém comigo nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu tenho um desejo no meu coração. Tem desejos que nem se contam. Mas eu tenho um desejo de ver essa Nova Inglaterra impactada pelo poder de Deus. Sabe, irmãos, eu às vezes sou meio alto. De ver o jornal Boston Globo vir aqui. De parar helicóptero, eu já sonhei assim, parar helicóptero por aqui, e vi repórteres por aqui, e televisão por aqui, para ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Eu creio assim, eu creio nisso, que Deus vai fazer isso. Não é pelo pastor Gilson, não é por amor de ninguém, mas pelo poder maravilhoso do nome de Jesus Cristo nosso. Eu creio nisso, porque o nosso Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabe o que Jesus disse para mim e para você que obedece? Esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Veja bem, a Bíblia diz que os sinais seguiam. E Lucas no capítulo 3, 17 diz assim: olha, a sua pá ele a tem na mão. A pá é para limpar. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Sabe por que nós podemos pregar o evangelho? Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. A Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Irmãos, a terra nunca passou por momentos mais difíceis do que os dias de hoje. Elô, igreja, acorde e desperta um pouco. O que dá no homem, o que dá no servo de Deus hoje, a igreja que prega hoje e que diz assim: ó, há cura para o homossexualismo. Os pastores de hoje estão correndo o risco de ter o pescoço cortado a qualquer instante. Ou ele vai calar-se e vai aceitar tudo, ou a mesma prisão que aprisionou os profetas no passado está preparada para o século de agora. No Brasil está sendo uma lei agora, né? Que agora tem que aceitar tudo na igreja, né? Estão querendo implantar uma lei. As famílias estão cada dia sendo mais destruídas. Os lares estão cada dia mais sendo dominados. Jesus está voltando e nós estamos às vezes dormindo, não pregando o evangelho. Há pouco tempo nós pregamos sobre a igreja primitiva e nós dissemos: irmãos, o advento da espada dos romanos fez a igreja primitiva ganhar o mundo de então. O advento de qualquer hora, a qualquer momento, a cabeça do cristão podia ser decepada por causa do nome de Jesus Cristo. Fez a igreja trabalhar, mas o advento da volta de Jesus não
não tem mexido com a vida de muitos crentes mais. Há muitos crentes que já não dizem Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há muitos que já não creem, oh Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não estão esperando a volta de Jesus. Já quem sabe, há crentes que nem crê mais que Jesus está voltando, mas Jesus está voltando, e o mundo está precisando de trabalhadores, de ceifeiros, de trabalhadores que vão anunciar ao mundo dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Veja, meus queridos, a Bíblia diz assim, olha: a sua palha tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Irmãos, vai chegar o juízo de Deus. Vai chegar o juízo de Deus. A palha vai ser queimada. Quando a Bíblia fala de fogo inextinguível, já está dizendo do juízo, já está dizendo do dia que a alma será lançada no inferno. Fogo que nunca acaba, que nunca para, que nunca mais passa. Está chegando esse dia. E eu te pergunto para você, olha aqui para mim, pense um pouquinho, reflita um pouquinho nisso aqui. É muito bom ter todas as coisas nessa vida. É muito bom ter uma boa casa. É muito bom ter um carro bom. É bom possuir bens. Agora, eu lhe faço uma pergunta para você e para mim. O que nós vamos levar para a eternidade? Que bens nós vamos levar para a eternidade? Vai ficar a casa, vai ficar a riqueza, vai ficar o nome, vai ficar a fama, o banco vai ficar com o seu dinheiro, vai tudo ficar, mas nós vamos encontrar com Cristo. A palha vai ser queimada no fogo. Agora eu e você, nós vamos chegar diante de Jesus sem nada para oferecer. Você já viu quando nós vamos a uma festa, quando nós vamos a uma formatura, nós levamos alguma coisa, nós não chegamos de mão vazia, mas vai chegar dia, irmãos, que muitos vão chegar diante do Senhor com as mãos vazias, não tem nada para oferecer. Crentes que estão na igreja há 5 anos nunca ganharam alma para Cristo. Crentes que servem a Jesus há 10 anos nunca ganharam alma para Cristo. Crentes que dizem ser crente 15 anos nunca ganharam alma para Cristo. E às vezes ele não ganha, mas ainda afasta as pessoas dos caminhos do Senhor com os seus maus testemunhos, com as suas más atitudes, com as suas más ações. Evangelho é coisa séria. O tempo da peneira de Deus está chegando. Vira para o seu irmão e diga assim: o tempo, diga forte, o tempo da peneira de Deus está chegando. Deus vai começar a peneirar a sua igreja, irmãos. Deus vai peneirar. Deus vai peneirar. O tempo está chegando. Veja bem, Jesus disse assim: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Irmãos, se nós formos a Deus, se nós formos ao Pai, se nós buscarmos nele, ele vai mandar. Mas quem sabe você pergunta nessa noite: pastor, eu estou servindo a Deus há tanto tempo, eu não sou um ganhador de almas, eu não aprendi a ganhar almas. Pastor, o que preciso fazer para ser um trabalhador na seara do Mestre? Sabe, meus queridos, em rápidas palavras eu quero dizer nessa noite, vamos ver uns conselhos que o salmista Davi nos dá nessa noite. Quem sabe está faltando alegria na sua alma, quem sabe está faltando gozo no seu coração, quem sabe você já não tem mais prazer em servir a Deus, quem sabe você busca desculpa nenhum, desculpa no outro. Irmão, a sua comunhão, a nossa comunhão com Deus é pessoal. A nossa comunhão com Deus não depende de ninguém. A nossa comunhão com Deus não depende da tristeza de ninguém. A nossa comunhão com Deus não depende da alegria de ninguém. A nossa comunhão com Deus depende apenas da morada do Senhor viver em nosso coração, da presença do Espírito Santo está habitando em nosso coração. A nossa alegria com Deus, o nosso gozo em servir a Deus não depende de ninguém, mas depende só da presença de Deus nas nossas vidas. Veja, o salmista diz assim no Salmo de número 23:
Pastor, o salmista vai nos ensinar. Primeira coisa, assim, o Senhor é o meu pastor. Sabe, meus queridos, a primeira coisa que nós aprendemos nessa expressão do salmista, o Senhor é meu pastor, ele está dizendo, eu sou ovelha, eu sou um servo, eu tenho alguém sobre mim. E ele não disse o Senhor no sentido de alguém de um nome bom, não. Senhor, no grego quer dizer Curios, e Curios quer dizer o dono. Por que dono? Porque nós somos comprados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você vai à loja e compra algo e paga um preço, custe o que custar, você é dono daquilo. Se você compra um objeto, você é dono do objeto. Se você vai na concessionária e compra um carro, você é dono daquele carro. Se você vai numa imobiliária e compra uma casa, você é dono daquela casa. Veja bem, eu e você, nós temos um dono, e esse dono é Jesus, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus que foi vertido no Calvário. Ele não comprou com ouro, porque ouro muitos têm para comprar. Ele não comprou com prata, porque muitos têm prata para comprar. Mas ele comprou-nos com um preço especial, e o preço foi o seu sangue vertido no Calvário. Sangue puro, sangue precioso, sangue carmesim, não sangue de bode, nem sangue de touro, mas o precioso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos comprados por um alto preço. E nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Hoje, para se segurar muitos na casa de Deus, precisa de muitas peças, de muito teatro, de muitas luzes coloridas, de muita fumaça. Quantos têm feito da igreja um verdadeiro clube para segurar as pessoas? Segura as pessoas no templo, mas não segura com Cristo. O que segura a pessoa com Cristo é a presença de Deus dentro das nossas vidas. E o salmista diz, o Senhor é o meu pastor, ou seja, ele é o dono da minha vida, fui comprado pelo sangue de Jesus. E ele diz mais, olha, o Senhor, ou seja, ele é o possuidor da nossa vida. Jesus habita em nós pelo poder do seu Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor, ele é o dono de tudo, ele é o possuidor de tudo, ele habita em nós, nós habitamos nele e nós vivemos para ele, para a glória do nome dele. E ele disse, o que manda é aquele que manda. Jesus tem toda a autoridade. Olha, nós somos dirigidos pelo poder do Espírito Santo. É o Senhor que manda, ele que fala, ele que orienta, ele que dirige, ele que mostra, ele que revela. Então, o Curios, ou seja, o Senhor, ele é o dono, ele é o possuidor, ele é o que manda. Nós somos dirigidos, ou seja, somos apenas servos. A primeira maneira de nós pregarmos o evangelho é aprendermos a ser servos. Mas quão difícil é aprender a ser servo. Sabe por quê, irmãos? O servo não tem vontade própria. O servo só obedece. Se você tem um patrão, você vai para o seu trabalho pela manhã, e quando você chega no seu trabalho, seu patrão diz, faça isso e isso. Tem uns que às vezes pedem, né? Você poderia fazer isso para mim? Mas tem outros que dão ordem, eu quero que você faça isso e isso. Automaticamente, você sabe que na sexta-feira vai chegar um cheque na sua mão. Na sexta-feira, você vai ter um pagamento daquilo que você está fazendo. E você sabe que se você não obedecer o patrão, ele vai tomar uma decisão. Ou vai cortar suas horas, ou vai cortar o seu pagamento. Aí, com medo do salário, com medo do pagamento, você obedece. E às vezes o patrão é um incrédulo. Às vezes o patrão fala palavrão. Às vezes o patrão... Quantas vezes, irmãos, eu me lembro que eu trabalhei no ano de 87 no Legal Seafood. E quantas vezes eu ia para o trabalho entristecido por ver tantos patrão mal. Eu falava, a pior coisa é quando vai para esse trabalho. E um dia eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou começar a orar pelo meu patrão. Eu vou começar a orar pelo meu trabalho. Eu vou começar a agradecer a Deus pelo meu patrão. É Ele que através dele eu tenho sustentado a minha família. Eu vou começar a agradecer a Deus pelo meu patrão.
Eu comecei a agradecer. Quando eu comecei a agradecer, Deus mudou a história, Deus mudou o quadro, o patrão ficou melhor. Eu comecei a aprender a ir para o trabalho com mais alegria, com mais gozo. Sabe por quê, meus queridos? Porque eu entendi que eu precisava de ser obediente ao meu patrão. Sabe, muitos obedecem um patrão incrédulo, mas não obedecem o Senhor. Ser servo é não discutir ordem. Ser servo é obedecer ordem. Mas nós, às vezes, irmãos, obedecemos o nosso patrão que corta um cheque, mas desobedecemos a um Deus que dá a própria vida. O que vale mais, o cheque ou a vida? Nós falamos uma vez na igreja que um moço lá no Brasil muito rico, do Pão de Açúcar, o dono do Pão de Açúcar, quando ele estava doente, meu irmão trabalhou para ele, e quando ele estava doente, ele estava num leito. E em volta de sua cama tinham 11 médicos. E aquele moço olhou para aqueles médicos e disse para eles assim: dou para vocês a metade da minha riqueza, mas por favor, não me deixem morrer. Eu divido a minha riqueza, mas não me deixem morrer. E os médicos disseram: o senhor deve estar brincando. Quem somos nós para não deixar o senhor morrer? Nós não somos Deus. A morte bateu a porta da vida daquele homem. E ele viu que nada adiantava. Mas quantos têm trocado um tempo para Jesus por causa de uma horinha a mais extra no trabalho, um part-timezinho a mais? Sabe, meus queridos, Deus me deu graça para isso. Eu morava na região de Boston. Eu tinha trabalhava 2 full-time na minha vida. 2 full-time. Um eu pegava das 9 às 5 da manhã. E o outro das 11 às 7 da manhã. Eu morava em Somerville. Eu trabalhava em Bulletin e trabalhava até em Wilmington. Eu ia para Bulletin às 8 horas, eu saía de casa às 7 horas. Depois saía às 8, depois que eu tive um carro. E chegava lá no trabalho já quase 9 horas. Quando era 5 da tarde eu voltava, pegava um tráfego tremendo na 93. Eu chegava em casa quase 6 horas da tarde. E ali às vezes chegava dia de quarta-feira, era dia de culto. Eu tomava um banho frio, meio frio, para encontrar força para ir para a igreja. Eu ia para a igreja, o culto terminava 9 horas da noite. Eu vinha correndo para casa, para dormir de 9h05, que eu morava pertinho da igreja, até às 10. Porque às 10 eu tinha que levantar para ir para o outro full-time, que começava às 11 da noite. E esse full-time das 11 da noite terminava às 7 da manhã. E eu saía às 7 da manhã e já chegava em casa às 8 horas. Era conta só de trocar roupa e voltar para o full-time das 9 da manhã. Eu nunca perdi um dia no culto na casa de Deus. Nunca deixei de ir na casa do Senhor. Nunca faltei um culto. Eu chegava dormindo, mas ia. Eu ia dormindo cansado. Eu tomava banho frio para ter coragem. Mas hoje o crente, qualquer coisinha, já não prega o evangelho, já não fala do amor de Deus. E qualquer coisinha prende ele em casa. Ele troca o tempo de Deus na vida dele por coisas vãs e passageiras. Sabe, meu irmão, o patrão pode cortar o seu salário, mas um dia eu e você veremos o Senhor face a face. Nós vamos ver o Senhor face a face. E de que adiantou a riqueza? Vai ficar tudo para o anticristo. A não ser que você fique com ele. Mas você não vai ficar porque você é de Deus. Quem é de Deus, levanta a mão e dá glória a Deus nessa noite. Trabalhadores do evangelho. A igreja está aqui hoje porque Jesus deu a vida. O Senhor é o meu pastor. Veja bem, Ezequiel capítulo de número 34. Versículos 11 a 13. Primeiro o salmista fala: o Senhor é o meu pastor. Primeiro ele é Senhor. Primeiro nós somos servos. Depois ele é pastor. Veja assim: veio a mim, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Sabe, irmãos, a ovelha é obediente. A ovelha não discute. A ovelha não faz a sua vontade. Estamos falando de ovelha. Ovelha não ande por onde quer. A ovelha só ouve a voz do pastor. Cabrito não. Vocês sabiam que se tiver no meio de ovelhas alguns cabritos e eles estiverem pastando e tiver uma cerca, o cabrito ele passa por cima ou por baixo, mas ele invade a plantação das pessoas para comer? Sabiam disso? Cabrito não obedece cerca.
Ele pula, ele salta, ele passa por baixo, mas vai. E com detalhe: planta que cabrito põe a boca e come, não dá broto mais não, irmão. Não é assim, irmãos? Ele bate a boca, comeu, acabou, está complicado. Mas ovelha não. A ovelha é o seguinte, porque hoje em dia, irmãos, às vezes as pessoas dizem: pastor, não tem nada com a minha vida. Coitado desse crente bobo. Coitado. Você não é meu, não. Você é de Jesus. Você entendeu? Diga amém. Você não é ovelha, primeiro, do pastor Gilson. Você é ovelha do Senhor Jesus, que Ele pôs aqui à frente para ensinar, para mostrar e para demonstrar, para não perder o caminho. A ovelha, quando o pastor fala ou, todas seguem. Elas levantam e seguem. A ovelha não segue a ninguém a não ser o seu pastor. A ovelha não ouve voz de estranhos. O estranho fala com ela, não dá ouvido. Mas quando o seu pastor fala, ela obedece e ela segue, porque é ovelha. Veja bem, a Bíblia diz assim, olha: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, Senhor, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-la-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Quantos dias de nuvem vem na vida da ovelha? Quantos dias de treva? Quantos dias de frustração, de decepção vem a vida da ovelha? Quantas vezes a ovelha se sente só? Quantas das vezes a ovelha pensa que está perdida? Não, não está perdida, porque o supremo pastor, sabe, irmãos, eu sou um pastor e há muitos pastores, mas Jesus é o supremo pastor. Ele é o pastor da igreja, Ele cuida da igreja. Agora, se você e eu não obedece ao Senhor, sabe, irmãos, pais que estão aqui, pais e avós que estão aqui nessa noite, como você sentiria se você falasse para o seu filho: não vai e ele fosse, não faz e ele faz? Se o seu neto ou meu neto for à minha casa e nós dissermos: não mexe, ele mexe, como nós ficaríamos? Eu digo na igreja, mais uma vez, tem a Poliana hoje aqui, minha filha, não tem outros filhos aqui hoje, mas sempre que eu corrigia um filho meu, eu orava, eu dizia: Deus, eu sou pai, mas eu sou filho. Às vezes eu quero cobrar do meu filho retidão, eu quero cobrar do meu filho que ande direito, eu quero cobrar do meu filho que não faça as coisas erradas ou más, mas tu és meu Deus. Como o Senhor me vê como filho, sabe, meus queridos? A Bíblia diz assim, olha: tirá-la-eis no dia das nuvens dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-la-eis nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Sabe, meu querido, a ovelha que obedece, a ovelha que anda na presença de Deus, a ovelha que entende o mandado do mestre, ela não faz nada para Deus para agradar o pastor. O dia que você fizer algo para agradar o pastor, seja pastor Gilson, pastor Manuel, Joaquim, Pedro, você está completamente fora do lugar. Você faz porque você quer agradar do teu Deus, do teu Senhor. Você faz, eu faço porque somos ovelhas. Os irmãos pensam que pastor também, hello, olha aqui, não pensa que isso é uma mensagem que desencoraja, não, no nome de Jesus. Mas você pensa que tem hora que o pastor não fala, sabe de uma coisa? Vou pegar esse cajadinho, vou encostar. Eu falo sempre com a minha esposa: sabe qual é o problema de um pastor? Pastor não tem nome. Pastor não é ser humano. Pastor não tem coração que bate no peito. Quando alguém faz uma coisa, já notou que tem hora que o pastor não pode nem dar resposta? Tem hora que o pastor não pode nem abrir a boca? Por isso que eu falo que é ser pastor, pede a Deus um caco de crocodilo, porque não é fácil não. Na hora que você pode responder, pastor, ele faz coisa que o outro faz, o outro fala e briga e ele não pode brigar, porque ele fala assim: pastor, você é pastor. O nome Gilson some da história. Se alguém trupica e cai, ou cai o fulano. Se o Gilson trupica e cai, o pastor caiu. Não foi o Gilson, foi o pastor.
Um dia eu falei para minha esposa, para o povo, pastor é como um hard drive ligado a um computador, dentro de um computador. Não pode falhar. Para muitos, pastor é um robô programado que não sente dor, que não espirra. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quantas vezes, como homem natural, homem natural, eu já pensei assim, sabe de uma coisa? Vou pregar o evangelho na minha casa, nas ruas. Vocês sabem a quantidade de pastores que existem hoje, que abandonaram o pastorado, que já não pregam mais? Sabe por quê, irmãos? Se uma ovelha cai, o pastor vai ali, ora por ela, intercede por ela, passa as madrugadas chorando por ela, pede a Deus livramento. Mas se um pastor cai, as ovelhas atropelam, passam por cima, arrebenta com tudo. Não é fácil, não é fácil. Mas você que não é pastor e almeja ser, eu digo uma coisa para você: com todas essas coisas, é a coisa mais gloriosa que existe. Sabe por quê? Você cuida de um rebanho que tem vida eterna. Você cuida de um rebanho que foi comprado, lavado, redimido e purificado pelo sangue de Jesus. Você cuida de um rebanho que vai morar nos céus. Você cuida de um rebanho que é dele, foi comprado por ele, para a glória do nome dele, para o louvor do nome dele. Às vezes eu falei com a minha esposa, ser pastor é muito mais importante do que ser presidente dos Estados Unidos. Porque o presidente dos Estados Unidos, ele dirige uma nação corrupta, porque toda nação é corrupta, dirige uma nação que é pecaminosa, que é louca. Mas ser pastor é conduzir um povo que é de Deus, que vai para os céus. É muito mais importante. Já disse Billy Graham, eu não vou descer da minha posição. Convidaram o Billy Graham certa vez para se candidatar a presidente dos Estados Unidos, e ele disse, não vou descer da minha posição. Não vou descer da minha posição. Estou numa posição elevada, estou num lugar elevado. Meu irmão, você pode ser um pastor pregando o evangelho sem título, porque você pode ser um mensageiro da palavra de Deus. Eu posso continuar, você pode continuar, mas o segredo para nós fazermos isso é primeiro ter o Senhor como o Senhor das nossas vidas. O segundo segredo é tê-lo como pastor das nossas vidas. Veja, a Bíblia diz em João 10:11, eu sou o bom pastor. Jesus dizendo, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 2:25, ele diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Que coisa linda, irmãos. Para pregar o evangelho é preciso que haja conversão. Há muitos crentes convencidos e poucos crentes convertidos. Qual a diferença, pastor, do crente convencido e do crente convertido? A diferença do crente convencido é que ele fala, eu sou crente, mas as suas atitudes não são de um crente. Eu sou crente, mas ele mente para o próximo. Eu sou crente, mas ele engana o irmão. Eu sou crente, mas ele é fingido com o irmão. Pastor, essa mensagem não segura ninguém na igreja. Pastor, essa mensagem esvazia a igreja. Pastor, não prega essas coisas não. Prega, pastor, uma mensagem emocionalista, uma mensagem que faz o povo fular, uma mensagem, pastor, para com isso. É igual quando eu preguei uma certa feita na igreja e alguém disse, pastor, para de pregar essas coisas, para de pregar essas coisas aqui na igreja, porque as pessoas vão fugir, não vão vir para a igreja. Prega só amor, pastor, só amor, só amor, só amor. Não prega essas verdades, porque as pessoas vão fugir. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho é coisa séria. Evangelho não é história de carrocinha. Oh, aleluia. Evangelho não é apenas sentar em uma cadeira, mas evangelho é ordenança divina. Evangelho é obediência. Evangelho é testemunho. Evangelho é vida. O mundo quer ver Jesus em nós. O mundo está rejeitando Jesus por falta do nosso caráter cristão. O mundo está rejeitando a igreja por causa do mau testemunho que os crentes dão. O mundo está rejeitando a igreja porque os crentes estão enganando, estão mentindo, estão pior do que o incrédulo. Mas o mundo quer ver Jesus. O mundo precisa de Jesus e o mundo precisa ver Jesus em mim e em você. Se a igreja ser diferente, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero concluir aqui. Quando Ele é o Senhor,
Quando ele é pastor, não falta nada. O que é esse nada, pastor? Para nós pregarmos o evangelho, precisamos de algumas armas. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, nós vamos ler e vamos aqui concluir essa mensagem nessa noite. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao versículo de número 11. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, irmãos, o Senhor deu o Espírito Santo para estar com a igreja. Jesus, quando foi assunto aos céus, disse para os seus discípulos: varões galileus, por que estáis a olhar para o alto ou para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo agora, ele voltará, mas ele vai deixar o Consolador para nós. Sabe, meus queridos, para a igreja pregar o evangelho, para mim e você pregar o evangelho, nós precisamos de ferramenta. Ninguém, irmãos, vai ao poço sem ferramenta. Ninguém vai ao campo sem ferramenta. E o mundo precisa, irmãos, de alguém que tem armas. E que armas são essas? Primeiro, a Bíblia diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Meu irmão, quando você chegar diante da pessoa que está sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que direção tomar, e precisa de um conselho, se você é ovelha, se eu sou ovelha, porque a nossa missão, a minha missão, a sua missão nesse mundo é gerar almas para Cristo. Aleluia. Irmãos, nós somos passageiros nessa vida. A igreja de Deus precisa entender que nós não somos eternos aqui. A igreja de Deus precisa entender na face da terra que somos nós que proclamamos Jesus para o mundo que está morrendo na droga, o mundo que está atolado no pecado. Hoje, para o mundo, irmãos, não precisa mais um homem casar com a mulher, nem uma mulher com o homem. O mundo está assim, o mundo está completamente perdido, o mundo já não sabe o que fazer, mas Jesus pôs a você e a mim nesse mundo como luz do mundo e como sal da terra. Vamos deixar a glória de Deus brilhar sobre a nossa vida. Veja bem, a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Se você precisa de sabedoria, Jesus pode dar nessa noite para você ser um pregador do evangelho, que o Espírito de Deus está pronto para nos dar. A outro é dado, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Você lê a palavra, o Espírito revela a palavra, que a palavra de Deus só nos revelada pelo poder do Espírito Santo. Eu me lembro uma vez, eu falei até na igreja, eu estava um dia lendo o texto lá do Evangelho segundo São João, capítulo 11, se eu não me equivoco é versículo 35 ou 39, que fala assim: Jesus chorou. É um dos dois, 35 ou 39, João 11. E quando eu li aquele versículo, Jesus chorou. E eu falei: Deus, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Que ele foi no túmulo onde Lázaro estava morto. Se Jesus chorasse, porque Lázaro morreu. Se Jesus chorasse, porque Maria e Marta estavam tristes. Se Jesus chorasse, porque uma cidade estava comovida. Jesus seria como eu e como você. Mas sabe qual é o segredo? Jesus chorou. E quando Jesus olhou para os discípulos, olhou para Marta, olhou para Maria, olhou para os demais, eles não criam que Jesus era suficiente para fazer ressuscitar Lázaro. Jesus olhou para eles e olhou a incredulidade do coração deles. E Jesus chorou. Oh, aleluia. Quem sabe no seu interior Jesus disse: ó Pai, eles não estão crendo em nada. Eles até falam de mim, mas não creem. Te faço uma pergunta, irmão, com sinceridade. Não me responda. Não me responda no nome de Jesus, mas responda para você lá no seu interior. Hello, preste atenção. Você crê que Jesus pode ressuscitar um morto dentro da casa dele? Responda para o Senhor. Você crê ou não? Você crê? Sabe, irmãos? Oh, aleluias. Às vezes há tanta incredulidade no nosso coração, que nós somos convencidos de que somos crentes,
mas não fomos convertidos. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, irmãos, o convertido, ele crê no poder de Deus. Servir a Deus na Ibope, nós podemos criar aqui um culto, pôr luz colorida para todo lado, com um monte de fumaça, convidar uma equipe grande de jovens, cantores diferentes, eles virem aqui, isso aqui lotar. Quem sabe chamar um cantor que muitos crentes gostam e lotar esse prédio. E o povo pular a noite toda, bater palma, ficar alegre. É bom ficar alegre, né, irmão? Mas não vai mudar a vida. E quem muda a vida é o Espírito Santo do Senhor. Esse muda a vida, irmãos. E o mundo precisa de vida, porque festa o mundo tem demais. Por mais lindo que nós fizermos uma festa aqui, o mundo tem festa às vezes muito mais bonita para apresentar lá fora. Por mais som, por mais que tenha um tecladista aqui que pega aqui e rasga o piano tocando, o mundo está cheio de tecladistas profissionais. Eles fazem as multidões mover, mas não há mudança, porque quem muda é o Senhor Jesus Cristo. Jesus precisa de crentes transformados, de crentes que ganham o mundo para Ele. Veja bem, há uns, mas se você precisa, se nós precisamos, o Espírito do Senhor está aqui para dar isso nessa noite. Veja bem, a uns, quem sabe, está faltando isso, mediante a fé, ou o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, mesmo Espírito, a fé. O escritor aos Hebreus diz assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Oh, meus queridos, já vi muita coisa acontecer por fé. Vocês já viram por fé. Muitos não dão valor, né, irmão, ao milagre que Deus faz nesse lugar. Vocês viram o meu genro com 2 muletas aqui, deixar as muletas. Hoje ele dá cambalhota, que uma pessoa normal não dá, igual o Robson. Deixou as muletas aqui. Irmã Maria está aí, né, irmã Maria? Deus te abençoe, minha filha. Mãe de 2 filhas, né? Mas não podia ter nenhuma, não é mesmo, minha filha? Mas Jesus deu. Eu estava lembrando, irmã, até comentei que quando a sua segunda filha nasceu, ela tinha um problema na perna, não tinha, irmã? Uma dificuldade tremenda. E a irmã chegou: pastor, ora pela perna da minha filha. A primeira, a história da irmã Maria foi muito linda, né? Um filho que Deus prometeu, que com 2 meses desenvolveu e morreu. E no mesmo ano Deus deu. Quantos anos tem sua filha hoje, a mais velha? Vai fazer 10 anos. Depois Deus deu a segunda. E ela veio um dia: pastor, olha pelas pernas da minha filha. Não é, irmã? Sua filha anda normal hoje, irmã? Quem dá glória a Deus não vê o agir de Deus, irmãos. Não vê o agir de Deus. Eu lembro que eu fui na casa do irmão Léo um tempo atrás, e o seu Marcelo, eu enlouqueci, já cunhado, o Marcelo, esposo da Tatiana, ele tinha chegado em casa. O Marcelo chegou falando de fé. Ele tinha vindo do trabalho. Lembra, irmã? Quem lembra? Você lembra, irmão Francisco? Numa casa que você morava aqui perto da high school, uma casa amarela, parece. Ele chegou, foi direto para o quarto, não foi, irmão? Era um problema que ele tinha, não sei se foi coluna, o que foi. O senhor está lembrado, irmão Francisco? Perna, coluna. E nós oramos por ele. E Jesus operou o milagre na hora, irmãos. Operou o milagre na hora. Fé. Fé. Sabe, irmãos, peça que Deus te dá, Deus tem para te dar. Creia no poder de Deus. Fé. Deus faz milagres. Outro dia eu cheguei em Framingham, uma senhora falou assim: pastor, ela me viu e começou a agradecer a Deus pelo milagre que Deus fez na vida dela. Eu falei: eu nem sei quem é essa mulher, nem sei o nome, mas pastor, Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão, não sei o que foi. Há pouco tempo uma pessoa estava no tempo das drive license que ninguém dava. Nós oramos e Deus deu os drive license. Uma amiga das minhas filhas,
A Isabel, eu fui no Amor a Veículo, entrei. E o senhor me falou assim: traga fulano aqui que eu vou dar uma carteira de motorista para ela. E eu disse para ela: eu fui no Amor a Veículo hoje. E Deus me disse para te levar lá que ela vai te dar uma carteira de motorista. E se eles pedirem Social Security? Eu não tenho. Falei: não se preocupe com isso. Deus disse que vai te dar uma carteira. Você crê ou não crê? Você quer ir ou não quer ir? Ela disse: eu vou. No outro dia nós fomos no Amor a Veículo. Ela fez a prova. Primeiro mandou ela pôr os dados. Ela pôs todos os dados dela. Não tinha social. Não pôs nada. Eles pegaram, ou pôs o número do IT number, eu creio. Eles pegaram, vai fazer a prova. Ela terminou de fazer a prova, passou no teste. Eles deram uma carteira provisória, falaram com ela: a sua carteira vai chegar na sua casa. Na outra semana a carteira chegou. Porque Deus disse: traga ela aqui, que eu vou dar uma carteira para ela. Fé. Peça que Deus te dá, irmão. Em vez de ficar reclamando, murmurando, peça. O mundo precisa de ver algo através da sua e da minha vida para crer no Senhor Jesus Cristo. O mundo quer ver essas coisas. Se nós começássemos a contar testemunho aqui, irmãos, eu lhes garanto que eu contaria testemunho até amanhã pela manhã de coisas grandes que Deus fez. Ia contar um atrás do outro. Irmãos, é só querer pregar o evangelho. Vá a Deus. Chega de ser crente. Seja um cristão. Deixa Cristo ser o centro da vida. Deixa Cristo ser o Senhor da vida. Tem muitos que vêm para a igreja motivados. Vão fazer-se uma festa. Tem uma festa hoje. Os crentes correm de um lado para o outro, ficam alvoroçados e ficam de um lado para o outro, em vez de orar mais, de buscar mais. Deus fala nessa noite, Deus batiza com o Espírito Santo e fica parecendo mais em algum lugar um mercado, uma coisa estranha, e você não entende nada. Não, meu irmão, não é por aí. Creia no poder de Deus, que Deus é poderoso para fazer maravilha. Pastor, a minha vida está um buraco. Nós vamos orar. No final desse culto eu quero apresentar famílias. Deus tem mostrado a famílias que podem entrar em problemas muito sérios aqui. Seríssimos. Seríssimos. Problemas seríssimos. O inimigo está batendo, ele está querendo chegar na porta para arrombar. Porque quem bate a porta é Jesus. Mas vamos orar para Deus dar o livramento em nome de Jesus nessa noite. Tem famílias que estão, parece que está tudo muito bem, mas que o inimigo está preparando ciladas terríveis. O diabo está querendo tirar. Mas Jesus está aqui para dar, para abençoar. Veja bem, meus queridos, olha, pelo mesmo Espírito, há outra fé, há outro mesmo Espírito, dons de curar. Que coisa boa. Eu me lembro de uma irmã portuguesa lá em Loa. Eu estava na igreja em Loa e terminou o culto, o pastor falou: pastor, ora pelos enfermos. Eu falei na igreja uma vez, foi o olhar de gratidão mais lindo que eu tive na minha vida. Nós acabamos de orar. E veio uma irmã portuguesa, falou: pastor, eu não levanto meu braço. Tem muitos anos que meu braço não levanta. Só faz isso aqui. Eu não consigo levantar meu braço. Meu braço está emperrado. E vou orar por você, minha filha, para Jesus te curar. Eu orei por aquela mulher. E ela falei assim: levanta o braço, minha filha. Ela: não levanta, pastor. Eu disse: eu vou continuar pregando a palavra. Quando terminar, você vai levantar esse braço no nome de Jesus. Eu continuei pregando a palavra. Quando nós terminamos a palavra, a mulher levantou o braço e começou a glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus. Jesus me curou. Depois, irmãos, eu estava conversando com os irmãos. Eu digo assim: depois do olhar de Jesus, foi o olhar mais lindo que eu já recebi na minha vida. Aquela mulher estava sentada no canto, olhava para mim com um olhar tão amoroso, um olhar tão lindo, um olhar de gratidão, que eu nunca vi um olhar daquele, de gratidão a Deus pelo que Deus fez na vida dela. Muitos anos sem poder levantar um braço, Jesus curou instantaneamente. Fé. Jesus quer dar isso para você. Quando chegar perto do enfermo, falar: no nome de Jesus seja curado. Hello, hello, hello. Olha aqui, irmão. Chega diante do enfermo e fala assim: no nome de Jesus, receba a tua cura. Isso é para mim, isso é para você. Receba a tua cura no nome de Jesus. Nós temos pessoas aqui nessa cidade, que eu não vou dizer o nome, que estão aqui, mas não estão na casa de Deus. Mulher que estava com 20 e poucos anos, estava com câncer, na cama, morrendo, desiludida da vida, já não queria mais nem viver, 20 e poucos anos. E nós oramos, Jesus curou. Hoje está curada, vivendo bem, mas está no mundo. Nós temos aqui nessa cidade uma menina que tinha um tumor terrível no cérebro.
E marcaram a cirurgia dela aqui no hospital de Milford. E eu vim à casa dela uma noite. Ela, pastor, ore por mim, ore por mim, ore por mim. Esse tumor, pastor, fazer uma cirurgia, mas eu estou com medo de morrer, pastor. Falei, vamos orar por você. E hello, olha aqui, o pai não gostava de crente. O pai e a mãe não eram evangélicos. A mãe começou a fazer uma corrente de oração escondido numa igreja, porque o pai proibia. E quando foi um dia, nós oramos para ela no domingo. Foi na segunda-feira, a cirurgia dela seria na terça-feira. Quando ela foi ao médico para fazer a cirurgia, a mãe dela tinha ido numa igreja fazer uma corrente no Brasil. E ela deu testemunho. 11h30 da noite meu telefone tocou. E a menina chorava do outro lado. Chorava, pastor, pastor, pastor. Não tem nada, o tumor sumiu do meu cérebro, eu estou curado. E a minha mãe falou assim, minha filha, ela foi lá numa igreja hoje orar, e lá um profeta Deus falou, olha minha filha, um servo meu já orou pela tua filha na América, ela já está curada, não se preocupa, ela já recebeu a cura. E 11h30 meu telefone toca, e do outro lado lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas. Pastor, eu não vou mais ser operada, ela vive em Framingham, nunca mais foi operada, porque Jesus curou. E Jesus cura, irmãos. Irmã Rosângela entrou aqui na igreja. É só para você pregar o evangelho com fé. Cadê a Rosângela? Eu vi ela aqui. Com um aparelho desse tamanho do lado. Parecia uma Bíblia. Eu disse, minha filha, que celular... Ah, ela está ali. Foi assim, irmã Rosângela? Que celular é esse, irmã? Parecendo uma Bíblia. Não, pastor, você é um marca-passos. Nós oramos por ela. Nunca mais. Jesus curou, irmã Rosângela? Nunca mais Jesus curou. Cheguei no supermercado há poucos dias com a minha esposa. Uma mulher veio a ela e falou assim, eu fui na igreja e eu parecia uma bomba atômica. Não foi assim a expressão dela? Eu parecia uma bomba atômica. Tinha tantos fios na minha vida. Eu andava, era cheio de vida e um marca-passo. Ela ia no MES toda quarta-feira. Eu cheguei lá parecendo uma bomba atômica lá na igreja, falando com a minha esposa no Market Basket em Bellingham. E o pastor chamou para orar. Ele orou. Sabe, irmãos, eu me lembro que ela ia toda quarta-feira no MES. Eu disse, essa quarta-feira você vai no MES e vai surpreender os médicos. Não vão achar mais nada na sua vida. Jesus já te curou. E ela não era nem evangélica. E ela foi para o MES, ela ficou 30 dias sem vir à igreja. Depois de 30 dias ela voltou. E disse assim, boa noite. Boa noite. Vocês lembram que eu vim aqui há 30 dias atrás? Eu vim dizer para vocês que eu fui curada. Não uso mais nada. Jesus me curou. Irmão, vai pregar o evangelho, vai curar os enfermos no nome de Jesus. Deixa Jesus trabalhar Irmão, em vez de você mendigar, dê algo para alguém. Porque tem muitos crentes, irmãos, que em vez de pregar o evangelho, está parecendo aquele homem lá da porta formosa do templo. Uma esmola, por favor. Não, o teu Deus, que é o meu Deus, é o Deus do ouro, da prata, é o dono de todas as coisas. Corra para o braço de Jesus e ele vai te fazer um grande pregador do evangelho. Você vai ganhar de almas para o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele tem dons para pôr sobre a sua vida. Ele dá os dons. Concluindo, a Bíblia assim, a outros operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretar. O mundo precisa de uma igreja curada. O mundo não precisa de uma igreja doentia. E quem adoece, crente, é o capeta. Porque Jesus dá saúde, Jesus dá vida, Jesus liberta. Quem adoece é Satanás. Você não presta mais. Você não... Mentira do inferno. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fique de pé comigo nessa noite. Quem sabe você está meio desencorajado. Já não está crendo mais nada. Sabe, irmãos? Já pensa que não tem mais sentido, que Jesus não pode mais contar com você. Sabe, irmãos, como ser humano, às vezes nós fazemos assim. Como homens naturais, nós às vezes temos desejo de tomar decisões drásticas na vida, mas se olha para trás, e a Bíblia assim, quem põe a mão no arado não olha para trás. Quer seja na luta, oh aleluia, quer seja na adversidade, é nos momentos difíceis que você mostra para Jesus o quanto você o ama.
É quando a tristeza, aleluia, bate na sua porta, é que você fala: Jesus, tu és a fonte da minha alegria. É quando o impossível começa a bater na tua porta, você diz: oh, aleluia, Senhor, tu és o Deus do possível na minha vida. Tu expressa, aleluia, as palavras do apóstolo Paulo: eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Sabe de uma coisa? Jesus te ama, Jesus nos ama muito mais do que nós possamos pensar. Jesus quer fazer de nós um torpedo que sai arrebentando com a seara dos filisteus, assim como Sansão pegou aquelas 300 raposas e amarrou as suas caudas e pôs fogo na seara dos filisteus. Deus quer te usar como um torpedo para pôr fogo na seara de Satanás e as pessoas serem libertas pelo poder do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vai, prega o evangelho. Vai, prega o evangelho. Vai, prega o evangelho. Oh, aleluia. Vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, vai, prega o evangelho. Diga isso para ele. Diga mesmo: vai, prega o evangelho. Prega o evangelho, irmão, porque Jesus vai salvar a vida, Jesus vai curar a vida, Jesus vai libertar a vida, Jesus vai restaurar a vida, Jesus vai arrancar homem do crack, mulheres do crack, Jesus vai arrancar do fundo do lamaçal de lodo e vai pôr os pés num lugar firme. Vai, prega o evangelho. Não deixa o diabo lançar tristeza no seu coração. Não deixa Satanás trazer tristeza na tua alma, porque você é de Deus. Nós somos de Deus, nós somos do Senhor. Vai e prega o evangelho, porque no evangelho há redenção, no evangelho há perdão, no evangelho há salvação, no evangelho há vida eterna, no evangelho há gozo eterno, porque o Senhor do evangelho é Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga para o mundo o que Jesus é para você. E você só vai poder fazer isso pregando o nome de Jesus Cristo para o mundo. Mas vá, receba de Deus nessa noite. Feche os seus olhos. Feche, pode ir tocando baixo, não tem problema. Feche os seus olhos. Levante a sua mão no gesto de fé nessa noite. Eu não sei o que você está precisando para pregar o evangelho, mas quem sabe você diz: Jesus, eu não aguento mais essa vida de crente, uma vida inoperante, Senhor. Eu não ganho ninguém, não há novidades na minha vida, oh aleluia, não há renovo na minha vida. Eu sou o mesmo todo dia, Jesus, mas nessa noite eu quero receber o toque do Senhor sobre a minha vida. Quero fazer como aquela mulher, Senhor, que há 12 anos sofria de hemorragia e parecia que não tinha mais solução, mas quando ela tocou no Senhor, a hemorragia parou instantaneamente. Eu quero tocar no Senhor nessa noite. Eu quero tocar no Senhor. Eu preciso mais do Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu quero receber mais do Senhor. Eu estou fazendo essa oração com você também, meu irmão. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso, aleluia, 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 aleluia. Eu preciso também mais da misericórdia de Deus. Eu preciso mais também da autoridade de Deus sobre a minha vida. Eu necessito também do poder do evangelho sobre a minha vida, porque palavras de homem não faz nada. Quem faz é o poder do Espírito Santo, é o mover do Espírito de Deus. Nessa noite toma uma posição com Deus. Pregue o evangelho, pregue com a sua vida, pregue com o seu testemunho. Não engane o seu patrão nem o seu funcionário. Não seja infiel com o seu patrão nem com o seu funcionário, mas ore por eles. Abençoa tanto um como o outro. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho enquanto é tempo. Ame o seu irmão como a ti mesmo. Pregue o evangelho. Se o seu irmão cair, não pisa ali, mas dê-lhe a mão e o ajude a levantar no nome de Jesus Cristo. Pregue o evangelho. Se o seu irmão falhar, ajuda ele a acertar no nome de Jesus Cristo. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho, pois Deus tem solução para o mundo perdido. Por isso Jesus veio dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, encontrareis descanso para a vossa alma. Há uma razão para o crente cantar, há uma razão para o crente glorificar, oh aleluia, há uma razão para o crente ser feliz, porque Jesus é o Senhor do crente. Nessa noite, meu querido, toma uma posição com Deus e prega o evangelho. Jesus fez por nós, nós estamos aqui. Vamos fazer por alguém para trazer também aqui no nome de Jesus. E quem sabe sexta-feira
sábado e domingo essa semana, nós teremos almas rendendo aos pés de Jesus nesse lugar. Mas como isso vai acontecer, pastor? Se eu for nas ruas, se eu for nos valados, se eu orar primeiro, se eu buscar, se eu for atrás das almas perdidas, se eu disser para eles: Jesus tem uma solução para a tua vida, vai haver salvação e cura nesse lugar no nome do Senhor. Lembra de uma coisa: o que você está fazendo é para o Senhor Jesus. Pois faça o melhor para o teu mestre, dá o teu melhor para o mestre, dá a tua força em valor, veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo o melhor. Dá o teu melhor para o mestre nessa noite, Pai, no nome de Jesus Cristo. Aqui está a tua igreja, Senhor. Tu que sonda o nosso coração, Tu que esquadrinha os nossos pensamentos. Tu, Deus, conhece as nossas limitações. Tu, Deus, conhece, Senhor, a nossa fragilidade. Quantas vezes, Jesus, já envergonhamos o Teu nome com o nosso próximo, a nossa maneira de falar, de agir, de proceder. Quantas vezes, Jesus querido, o Senhor chorou em ver como nós temos desonrado o Teu nome diante de uma humanidade tão corrupta e tão má. Mas nessa noite eu oro pela Tua igreja na face da terra. Não só por essa igreja local, mas pela igreja do Senhor na face da terra. Restaura-nos pelo poder do Teu Espírito, da Tua palavra. Restaura-nos para o louvor do Teu nome, Senhor. Aleluias. Para que o nome do Senhor seja honrado através da nossa vida. Nos ensina a sermos pregadores do Evangelho. Que possamos sair daqui nessa noite, Deus, que Tu venha impactar vidas nesse lugar. Quem sabe há vidas aqui que nunca ganharam alma para o Senhor. Mas Deus, que a partir dessa noite seja um ganhador de alma para a glória do nome do Senhor. O dom que ela precisa, eu não sei, mas Tu sabes. Oh, Senhor, injeta, Senhor, o dom da fé. Ó Deus, para crer que Tu és Deus que opera milagres. Dê variedades de língua, dom de língua, de profecia. Oh, aleluia, que essa igreja seja uma igreja, quando nos reunimos, haja salmos, haja cânticos espirituais. Oh, aleluia, batismo com o Espírito Santo, renovo de vidas. Que não venhamos aqui com as nossas bagagens, bagagem da tristeza, bagagem da angústia, bagagem da decepção, mas viemos aqui para adorar o Teu nome, pois adorando o Teu nome, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre a igreja. Cura nessa noite, Senhor. Se houver alguma alma ferida nesse lugar, se houver alguma alma doentia nessa noite, cura no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Teu Filho amado. Se alguém, Senhor, está passando um momento sem resposta, mas que fique, Deus, na presença do Senhor até o Senhor responder, pois Tu és Deus que responde na hora certa. Quantas vezes o Senhor não responde na nossa hora, mas é na hora do Senhor, é no momento do Senhor, porque às vezes é no silêncio do Senhor que nós aprendemos, é no silêncio do Senhor que nos aproximamos mais do Senhor, é no silêncio do Senhor que aprendemos a amar aqueles que estão, Senhor, precisando de vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Continue abençoando a Tua igreja e cada coração sincero que nessa noite está pedindo. Senhor, Tu é Deus que disseste: batei, batei e abri-se-vos-á. Abra as portas de bênção nessa noite. Abra a porta de vitória e de paz nessa noite. Aquela irmã, Senhor, que pede a salvação do seu esposo, a libertação. Não importa quantos anos conhece a Tua palavra, mas nessa noite Tu venha conceder o desejo desse coração. Aquele irmão que tem uma esposa que ainda não foi convertida e chora lágrimas por ela, há quantos anos está chorando. Senhor, que nessa noite Tu faça algo em favor da vida do Teu filho, Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, nós cremos em milagre, nós cremos em transformação.
Nós cremos que essa será uma semana de vitória sobre as nossas vidas. Já declaramos a vitória do Senhor em cada família. Envia o anjo do Senhor com a espada desembanhada em cada lar. Que toda palavra má falada, Senhor, que foi falada contra os lares, contra as famílias, seja destruída nessa noite no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado. Que todo sopro do inferno seja destruído nessa noite no nome do Senhor, pelo sopro de Deus. Afugenta para longe, Senhor, tudo que o inimigo tentou trazer, e traga a vitória, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nos desperta, Senhor, para a pregação do Evangelho, Pai, quando estaremos nessa semana com um trabalho feminino, Senhor, mulheres de fé. Abençoa o preletor, a preletora, Deus querido, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado nesse lugar. Faça algo tremendo, Senhor, pois Tu és Deus. Fala-nos segundo precisamos ouvir a Tua voz. Mostre e revele aquilo que precisa ser revelado. Mas, Senhor, eu te peço também no nome de Jesus Cristo, se há comichão nos ouvidos, tira, para ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra, viver a Tua palavra e obedecer a Tua palavra. Mas faça algo novo nesse lugar. Renova-nos, Senhor, para que não sejamos mais como somos ou estamos, mas sejamos, Senhor, verdadeiros instrumentos na Tua mão, para o louvor do nome de Jesus e para a glória do nome do Senhor. Nos ensina a amar o nosso próximo, nos ensina a amar o nosso irmão, nos ensina a viver em paz com todos, Senhor. E que a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a doce consolação do Espírito Santo do Senhor repouse sobre cada filho Teu, Senhor, que se encontra nesse lugar, e cada filho Teu na face da terra, desde agora e para todo sempre. No nome de Jesus Cristo nós choramos e Te agradecemos.